Existe uma técnica em que os atacantes utilizam para esconder coisas no Windows através do Alternate Data Stream. O ADS, ou Alternate Data Stream, ele é uma propriedade do NTFS, que é lá do macOS. E a Microsoft decidiu em algum momento fazer a compatibilidade disso. Então, hoje no Windows, a gente pode dizer que um arquivo, via de regra, ele é representado por um fluxo de dados, tá? Então a gente vai entender isso um pouquinho na prática agora, como é que funciona. Porque um arquivo, ele contém um conteúdo. Só que dentro de um arquivo, ele pode ter vários fluxos de dados, streams de dados, tá? Então vamos entender isso. Vamos criar um arquivo com um conteúdo qualquer. E vou criar arquivo.txt, beleza? Type, arquivo. Está criado o arquivo na pastinha aqui, ó, arquivo, conteúdo qualquer. Ok. Listando o diretório, a gente vê que ele tem um tamanho de 20 bytes, tá? Vamos criar um fluxo de dados dentro desse arquivo. Então, echo, conteúdo inofensivo, e vou jogar para dentro do arquivo. Só que aqui eu vou incluir dois pontos e vou escrever o nome desse novo arquivo, inofensivo.txt. Beleza. Listando novamente esse diretório, ele não aparece aqui para mim nesse momento o arquivo inofensivo.txt. Aqui também não, tá? Mas se eu der o comando dir/r, ele aparece o arquivo txt mais o arquivo inofensivo. Bem, não são todos os programas que conseguem ler esses streams, né? Esses fluxos de dados, somente alguns binários, tá? Então, esse $data, ele significa a stream padrão, tá? E como que a gente lê agora esse arquivo inofensivo? Porque se nós abrirmos o arquivo tradicional, criado no começo, ele não aparece o conteúdo inofensivo. Para isso, eu vou utilizar o more para ler o arquivo seguido do inofensivo.txt. Agora sim, a gente tem o conteúdo dele, tá? E perceba um detalhe muito interessante. Ele não alterou o tamanho do arquivo original. Ele continua com os 20 bytes, tá? E agora a gente vai criar mais um fluxo de dados. Só que ao invés de a gente colocar um conteúdo, simplesmente, nós vamos incluir um executável. Neste caso, a gente vai incluir uma calculadora, tá? Para isso, a gente vai utilizar o type. Vou buscar a minha calculadora do Windows, lá no system32.exe, e eu vou jogar isso para dentro do arquivo. Então, arquivo.txt, calc.exe. Poderia ser qualquer outro nome, tá? Listando o diretório, também não apareceu o calc, mas o /r, ele aparece aqui, arquivo.txt, calc.exe, e novamente o $data. Significa que você tem mais de um fluxo dentro desse arquivo, tá? Então, abrindo novamente o arquivo original, ele não executa nada, tá? Deixa eu fechar novamente aqui, que já estava aberta a calculadora. Ó, fechada a calculadora, abrindo de novo, ele não executa nada, beleza? No entanto, ele não aparece nem o conteúdo inofensivo, nem executa a calculadora. Para isso, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada wmic process call create. E agora eu preciso colocar o meu caminho absoluto, não pode ser o caminho relativo. O que é o caminho absoluto? Esse caminho completo aqui, tá? Então, caminho completo, /arquivo, calc.exe. Ao dar um enter, ele executa com êxito e está aqui a calculadora. Tá? Então, eu poderia ter colocado um PDF, poderia ter colocado uma imagem, poderia ter colocado um vírus, um ransomware ou qualquer outro conteúdo malicioso, ou até mesmo um conteúdo sensível que eu possa exfiltrar esse conteúdo posteriormente. É possível você melhorar um pouquinho isso utilizando nomes reservados, criando arquivos com nomes reservados, tá?
E por que isso é um pouco mais elaborado? Porque a criação de nomes, a criação de arquivos com nomes reservados no Windows, ela na teoria não pode ser feita. Por quê? Porque é um nome reservado da Microsoft, tá? É uma propriedade do Windows. Mas é possível você dar um bypass em cima disso e criar arquivos com nomes reservados. Isso implica, os nomes reservados são esses aqui, ó. Common 0, Common 1, né? Geralmente uma impressora vai estar conectada, um periférico, ele vai subir com esse nome reservado aqui, tá? E qual é a diferença? Você passa a ser um pouco mais stealth. Por quê? Porque ele não vai aparecer esse fluxo de dado aqui. Ele não vai aparecer o $data. Ele vai aparecer somente o arquivo. E para você chamar esse arquivo, pode ser que você inclusive consiga dar algum bypass no próprio antivírus em cima disso, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado de mais uma dica de como que você faz para esconder algum arquivo ou como que os atacantes podem utilizar para esconder conteúdos maliciosos dentro de um arquivo. Valeu, pessoal. Até mais.